seja levantado no meu nome. Incenso, na Bíblia, significa adoração e intercessão, e busca do Senhor. Deus diz: eu vou levantar um povo na terra, não só entre Israel, mas entre todas as nações, que vai me amar a tal ponto que eles vão abrir casas de oração por toda a terra. Não vai ser só em Jerusalém, não vai ser só nesse Monte Moriá, vai ser por toda a terra. Haverão pessoas que vão me buscar, e eu vou inspirar um povo que vai me amar tanto que voluntariamente me dará a sua oferta de adoração. O que é a consumação da perfeição? É Deus, é o trono de Deus. Se Davi foi levado ao céu, ou se ele teve uma visão, ou se ele teve uma experiência, acordado ou dormindo, nós não sabemos porque ele não descreve, mas o que ele diz é o seguinte: eu vi a glória de Deus, o trono de Deus, a consumação da perfeição. E eu penso, irmãos, que é por Davi ter visto o trono, Deus, a adoração no céu, como Deus é adorado no céu, que Davi fez um propósito no seu coração. Agora vamos para o Salmo 132. No Salmo 132, que é um dos salmos mais belos, e talvez o pastor Davi, aqui dessa igreja, já tenha ministrado para vocês Salmo 132, se não, é uma ministração tremenda. Quando Davi faz esse voto, na verdade não é Davi que está escrevendo o Salmo 132, mas é um relato das pessoas que sabiam da fama, Davi fez público o voto. Davi fez um propósito e ele anunciou para os seus súditos, para os seus amigos, para os seus companheiros, falou: olha, porque eu vi a consumação da perfeição, porque eu vi o trono de Deus, porque eu sei que o lugar que nós não podemos construir uma nação, eu não posso construir a minha vida, o meu governo, eu não posso construir a minha família fora deste lugar. Eu não posso sair conquistando tudo, achar que eu sou o cara, o grande general que mata muita gente e que conquista e que avança e viver fora deste lugar. O centro da minha vida, mesmo como rei, mesmo como guerreiro, mesmo como homem, o centro da minha vida é Deus. E ele diz no Salmo 132, ou a descrição, quando eles estão falando sobre o voto de Davi, diz assim, verso 4 e 5. Davi diz assim, o salmo começa: vocês sabem o voto que Davi fez ao Senhor, e o voto é esse: não entrarei na minha casa, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu não vou me acomodar, eu não vou achar que o fato de eu estar ganhando batalhas, o fato de eu ser agora o rei, o fato de eu conquistar, o fato de eu ter um palácio, é isso que eu tenho que fazer, e eu vou descansar com a minha prosperidade, eu vou descansar com as coisas que eu conquistei. Ele diz: eu não vou dar descanso ao meu corpo, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até que eu tenha estabelecido um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Depois você medita mais no Salmo 132, irmãos. Mas eu acredito que foi isso que motivou Davi a ter estabelecido o que ele estabeleceu. Davi, quando assumiu, quando unificou o reino, depois de alguns anos de batalha,
eu creio que Davi está executando agora o Salmo 132. Por isso que ficou famoso. Davi, quando unificou o reino, unificou o seu governo, e levou um tempo para isso, porque Davi foi consagrado, proclamado rei só numa região de Israel, e aí levou um tempo para ele conseguir unificar todas as tribos debaixo do reino dele. Alguns ainda estavam longe, Israel não estava totalmente unido, mas quando Davi consegue unificar o reino, a primeira ação de Davi foi conquistar Jerusalém. Davi pega todos os soldados e marcha em direção a Jerusalém, o que ninguém tinha feito antes. Jerusalém só tinha sido conquistado por Israel na época de Josué, rapidinho, mas eles perderam logo. E aí eles não deram mais importância para Jerusalém. Embora Jerusalém fosse absolutamente central no projeto de Deus, nenhuma outra época, nem Saul por 40 anos chegaram perto de Jerusalém. Jerusalém era dominada por um outro povo. Mas Davi entende que o centro do governo dele, porque ele estava sendo movido pelo Espírito de Deus, precisava ser Jerusalém. E Davi conquista Jerusalém. Assim que Davi conquista Jerusalém, ele instala o governo dele, ele declara: Jerusalém é a capital do reino. A partir de hoje, Jerusalém é a capital do reino. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele se instala numa casa lá e tudo mais. A segunda ação de Davi, a primeira foi conquistar Jerusalém. A segunda ação de Davi foi buscar a arca do Senhor. E vocês sabem a história, está aí descrita em 2 Samuel capítulo 6. Depois vocês leem, mas anote 2 Samuel capítulo 6 e tudo que se desenvolve a partir de 2 Samuel capítulo 6. Davi vai buscar a arca do Senhor. Vocês sabem a história. Davi, no caminho, aquele servo de Davi segura a arca e ele morre. E Davi fica chocado, porque Davi ainda não tinha entendido o processo. A arca vai para a casa de Obed-Edom, fica lá 3 meses, Deus prospera a casa de Obed-Edom, a notícia volta para Davi em Jerusalém. E Davi ficou em Jerusalém. Imagina aqueles 3 meses. Deus, o que eu fiz de errado? Deus, a arca, o que eu vi no céu, eu quero reproduzir na terra. E a arca é a tua presença. Sem a tua presença não dá para ter adoração. Sem a tua presença não dá para fazer. Eu não vou criar um mecanismo. E Davi estava, não acredito que ele tinha todas essas palavras, mas ele ficou em conflito. Aí chega a notícia: olha, Deus está abençoando, Deus não está bravo com o povo, alguma coisa. Aí Davi fala: vamos para a Bíblia, né? Lembre-se que sempre você tem que ir para a Bíblia. Vamos ver o que Deus fala. Aí ele descobre que a arca nunca podia ser carregada em carroça. Deus diz: nunca carregue a arca em carroça, porque a arca representa a minha presença, e a minha presença não será carregada por coisas feitas por mãos de homens. A minha presença só será carregada por homens, porque já falava do Espírito Santo. Nós não podemos fabricar nada para carregar a presença de Deus. A presença de Deus só o teu coração carrega. E Deus já tinha falado isso. Então Davi tinha feito uma carroça. Por quê? Porque os filisteus tinham feito uma carroça para carregar a arca. E ele não foi ler a Bíblia. Aí ele foi ler a Bíblia. Descobri o que eu fiz de errado. Eram os levitas que tinham que carregar a arca. Eram os adoradores. Então ele faz todo aquele cerimonial. Ele coloca os levitas na frente, coloca os sacerdotes, santifica o povo e vai buscar a arca. E nós sabemos a glória de Deus. No momento em que os levitas colocaram a arca no ombro e Davi começou a marchar de volta a Jerusalém, era mais ou menos uma marcha de uns 4 ou 5 quilômetros. Eles, a cada 5 passos, eles paravam e faziam um sacrifício. Cada 5 passos eles paravam e faziam um sacrifício. A Bíblia diz que a glória de Deus estava com eles. Levou bastante tempo para Davi chegar em Jerusalém. Imagine, parando a cada 5 passos para fazer um sacrifício. 5 quilômetros. Quanto tempo não levou? Quanto sacrifício não foi feito? Mas o importante, irmãos, é que a presença de Deus estava lá. E à medida que eles foram fazendo o sacrifício, a presença de Deus foi aumentando, a glória de Deus foi aumentando. E quando eles finalmente entraram em Jerusalém, a cidade toda celebrou. Houve um momento de glória. Davi
celebra uma festa, é quando Davi dança como criança, é quando Davi esquece que ele é rei, esquece tudo, porque na presença de Deus eu não sou nada, eu sou só um adorador. E quando Davi adora o Senhor, e todo o povo adora o Senhor, e Davi faz tudo aquilo, e aí Davi faz comida para o povo, a festa, porque na presença de Deus há alegria, porque na minha casa de oração haverá alegria, há alegria. E Davi então despede o povo para ir para suas casas. Agora vá, abençoe sua vila, abençoe sua casa, um novo tempo de conquista, porque nós restauramos a presença de Deus. Quando Davi faz tudo isso, ele fala: peraí, mas nós não podemos perder essa glória, porque o que eu vislumbro, o que eu vi, a revelação que eu tenho no céu, é que Deus é para ser adorado noite e dia. Então Davi chama os príncipes, Davi chama os levitas, Davi chama Asaf, Davi chama mais 3 ou 4 pessoas, líderes de música, e Davi encarrega eles. Diz assim: vocês vão dar plantão no tabernáculo, porque a arca vai ter adoração contínua. E Davi institui, depois você lê lá em Samuel, depois você lê em Crônicas, Davi institui, pela primeira vez na história humana, adoração 24 horas por dia. Davi colocou 4.000 cantores